A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Quem assistiu o início do culto aqui, quando a Rebeca pegou o microfone? Quem está desde o começo não assistiu mesmo. Eu, por exemplo, assisti no carro ainda, vinha chegando. Quem aqui levanta a mão? Ouviu o que ela falou logo no começo? Porque a gente vai voltar lá para o que ela falou no começo. E foi muito lindo, assim, porque foi Deus... A gente não conversou durante a semana, né, amiga? Ela começa o culto trazendo a palavra que o Senhor me deu para falar hoje. Exatamente. Já até pregou. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi, né, o Senhor confirmando, testificando através da boca dela. Quantos já podem sentir a glória de Deus aqui, irmãos? Ai, não sei vocês, mas eu estou sentindo tanta glória de Deus, né? Uma glória, uma atmosfera diferente. E isso, é isso que a gente precisa valorizar, irmãos, porque a presença de Deus, ela faz a diferença no ambiente, né? E é bom estarmos juntos, porque nós estamos desfrutando juntos dessa atmosfera abençoada. E é muito, muito bom mesmo estar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Do servo do Senhor, o anjo dessa igreja, que me concede aqui para estar com os irmãos, compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E nessa manhã, amados, eu sempre fico perguntando, né, para Senhor, qual a direção? E essa palavra, ela foi ministrada em janeiro agora. Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em Manaus, lá na igreja. E quando foi agora, o Senhor trouxe essa palavra de volta ao meu coração. Mas o interessante é que quando a gente vai retomar, o Senhor vai fazendo os alinhamentos, porque é personalizado, né? Ele trata conosco na nossa singularidade, na nossa necessidade. Então, naquele contexto, para aquela igreja, o Senhor direcionou um olhar. Mas hoje o Senhor traz um novo olhar. E eu louvo ao Senhor por isso. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus, né? Lá em João, capítulo 21. Nós vamos ler o capítulo. João, capítulo 21. E aí, até retomando, né, assim, um pouco do que a Rebeca já falou, mas eu queria que você lembrasse agora, se você já viveu uma situação na sua vida em que você se decepcionou com você mesmo. Não é com o outro, mas com você. De repente, você achava que você tinha condições de fazer uma coisa, ou de resistir a alguma coisa, ou de se portar de uma forma e você reagiu diferente, né? Uma vez aconteceu, eu sempre atendo as pessoas no meu trabalho com muita afetividade, né? Buscando realmente que essas pessoas se sintam acolhidas. Mas em um determinado dia, num determinado momento lá, ao atender um pai, eu tive uma fala que não era uma fala realmente ali que acolhia aquele pai. E ele, claro que o ser humano responde né, aquilo que nós estamos ali propondo. E ele respondeu da mesma altura e ficou um clima ruim. E eu fiquei muito decepcionada comigo, porque eu falei, meu Deus, eu não sou assim, né? Mas nem todos os dias a gente consegue estar numa regulação, digamos assim, emocional. E aquilo me trouxe muita tristeza, mas enfim, a gente vai trabalhando na gente, né? Eu tive a oportunidade depois de reparar o meu erro num outro momento e tudo ficou muito bem. Mas a verdade é que a gente pode se decepcionar, né? Na nossa natureza humana, eu quero até dizer para vocês, né? É normal a gente se decepcionar com nós mesmos, porque muitas vezes nós nem nos conhecemos. Muitas vezes, e por isso que o autoconhecimento ele é importante. Porque se a gente não trabalha o autoconhecimento, nós passamos a vida toda reagindo àquilo que nós somos enquanto essência. E não trabalhamos o porquê nós reagimos dessa forma. Não buscamos entender o que Deus quer tratar conosco quando trouxe a gente com esse jeitinho aí. Né? A minha filha do meio, ela tem um jeito mais explosivo. E às vezes, aí eu chamo ela de propósito. Vem aqui, propósito. Porque Deus tem um propósito para a minha vida ao colocar ela na minha vida. Né? Ontem mesmo eu tive que internalizar. Né? Eu sou a mãe certa para vocês, para essas crianças. E essas crianças são as crianças certas para mim. Porque Deus tem um porquê de trazer você a esse mundo desse jeitinho que você é.
E às vezes a gente sofre, né? Porque nós não fazemos esse mergulho de entender por que Deus nos trouxe dessa forma. Mas o certo é que Deus sabe o que faz. E Deus trouxe Pedro, que é o nosso personagem, né, da palavra de Deus aqui, na referência, com um jeitinho todo peculiar, com um jeitinho que era só dele. Mas que, nessa forma dele ser, dele reagir, né, dele realmente conviver, ele sentiu ali algo muito forte, que foi ter que lidar com uma situação que ele não esperava, que era de negar Jesus. Pedro não negou Jesus porque ele não amava Jesus, porque ele não queria, porque ele queria negar Jesus. Ele negou Jesus porque ele teve medo, como um ser humano que é. Mas isso não anulava o amor dele por Jesus. Então vamos à palavra de Deus aqui. João capítulo 21. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então, na nossa conta aqui, tinham 7, né? Então, tinha uma galera boa aqui, né? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Até aqui. Quantas revelações essa palavra traz para a gente, né? É assim, é muita coisa que a gente vai buscando, ao mesmo tempo entender, buscando revelação. Mas eu chamei aqui como esse tema, assim, depois de tudo que eu escrevi e pensei, como um chamado irresistível. E a gente vai tentar entender um pouquinho. Mas essa passagem aqui, queridos, ela traz bem esse contexto, né? Jesus ressuscita, e aí Jesus aparece
para as mulheres, aparece para Pedro. E agora é a terceira vez que Jesus vai aparecer aqui, que é no mar da Galileia, aqui, né, no mar de Tiberíades, que também é o mar da Galileia. Então Jesus passou aí 40 dias, né, depois que ele ressuscitou, e ele apareceu para vários momentos, para várias pessoas, e ele apareceu para os discípulos. E eu achei muito lindo o que a Rebeca trouxe, né, no começo, falando ali daquela fala, quando ele aparece para as mulheres, e faz realmente a referência ao nome de Pedro, deixando muito claro que eu preciso conversar com Pedro. Eu preciso ter um momento com Pedro. E aí, esse momento é um momento realmente ali que a gente vai aprender hoje um pouco mais. E como que esse momento de restauração vem trabalhar na nossa vida também, né? Os discípulos, eles eram homens comuns. A Bíblia, ela não relata de forma explícita a profissão de todos eles. Mas a maioria, vamos dizer assim, eram pescadores. Pedro, né, Simão Pedro, era pescador junto com seu irmão. E a Bíblia lá em Mateus 4, né, mostra o momento em que eles estavam pescando e Jesus passa e diz assim: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Né? E eles deixam tudo e passam a seguir a Jesus. Então, a gente não tem uma referência de idade, mas eu imagino que eles eram ali de adolescentes para jovens, né? Eles eram jovens até. E Pedro parecia até ser o mais velho deles, né? Nos relatos, nos estudos, diz que Pedro era casado, casou cedo. Então, ele era um jovem de atitude, digamos assim. E ele ouviu a voz de Jesus e passou a seguir Jesus. E Pedro, juntamente com os outros discípulos, de pescadores, né, ou de coletor de impostos, ou de outros ofícios que não eram ofícios assim, socialmente de prestígio, eles passam a viver uma nova escola, a escola de Jesus. E a escola de Jesus, ela é sustentada na aprendizagem por imersão, por experiência, que é a aprendizagem mais poderosa que existe. Né? Quando nós deixamos apenas de ouvir e passamos a sentir, a viver, a experimentar na pele o que é aprender, o que aquele currículo de Jesus tinha ali. Né? E o currículo de Jesus, ele envolvia a aprender, abrir mão do julgamento, a aprender a amar as pessoas. Né? O currículo de Jesus era um currículo em que Jesus não precisava dizer, olha, façam assim. Ele simplesmente fazia. E eu imagino o que foi para a vida desses jovens, gente. Eles saíram de uma vida ali ordinária, de pescadores, talvez sem aspirações, né? Sem pensar ali, eu quero atuar na corte, né? lá de Roma. Não, eles tinham ali, eu sou pescador, a minha vida é essa daqui, possivelmente é assim que eu vou envelhecer e vou construir minha família. Mas quando Jesus chama eles saem dessa vida cotidiana, dessa vida ordinária, e eles passam a entrar numa vida extraordinária. Porque a Bíblia diz que por onde Jesus passava, não tinha ninguém, né? Não. Por onde Jesus passava, as multidões o apertavam, as multidões o seguiam. Eles saem do anonimato e eles passam a viver a notoriedade, eles passam a ser populares agora. Então, eles passam 3 anos na escola de Jesus, vivendo o extraordinário, a ver alimentos se multiplicando, né? A ver Jesus andando por cima das águas, a ver o mar revolto se acalmar, a ponto deles falarem assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, Jesus ensina, né, a humildade ali lavando os pés deles. Quantas coisas eles não aprenderam na escola de Jesus. Mas teve um determinado momento que Jesus começa a falar e anunciar que coisas difíceis iriam acontecer, que ele passaria por sofrimento e que ele seria levado à morte. Aí Pedro, né, amigo de Jesus, fala assim, Jesus, vem aqui, chama aqui. Não fala isso, Jesus. Você não vai morrer, não. E aí Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás.
reconhece que aquela palavra não era uma palavra ali correta. Mas Pedro, na sua personalidade, no seu ímpeto, né, falou porque ele queria acolher Jesus. Quantas vezes a gente que gosta de falar, quem gosta de falar vai me entender, né? Gosta de falar, às vezes a gente fala assim, poxa, poderia não ter falado, né? Podia ter ficado calada, mas gosta de falar, aí acaba ouvindo coisas que não deveria, né? Mas é o nosso jeitinho. Lembra que eu falei? Jesus nos ama de todo jeito, né? Jesus não é porque ela fala demais, porque Pedro falou demais, agora Pedro, ó, -1 para Pedro. Não. Pedro era Pedro, João era João, Mateus era Mateus, Filipe era Filipe, você é você, amém? Eu sou eu, todos somos aqui da escola de Jesus. E aí o que acontece? Pedro, antes, nesse processo todo, Pedro disse para Jesus, eu nunca vou te negar, se possível eu vou morrer por ti, Jesus falou. Você vai me negar ainda essa noite, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar para que você lembre disso. E aí Pedro passa por toda aquela situação do Getsemane, todo mundo vai embora, Pedro vai atrás de Jesus, entra lá no pátio, as pessoas percebem, né, reconhecem Pedro, denunciam Pedro, Pedro diz, eu não conheço esse homem, não, eu não conheço, nunca nem vi, nunca nem falei com ele. E aí o galo canta, Jesus olha para Pedro, e Pedro sente uma dor profunda, porque sente uma grande decepção com ele mesmo. Queridos, aí a nossa história começa, né? Depois desse processo, o que acontece? Jesus é morto, ressuscita, mas Pedro e os discípulos, talvez, por inúmeras questões eu fiquei me perguntando, né? Por que Pedro diz assim, eu vou pescar? Por que Pedro, mesmo depois da ressurreição de Jesus, decide voltar para a sua vida ordinária, a sua vida comum, né? Jesus tinha ressuscitado. Mas Pedro diz, eu vou pescar, eu vou voltar lá, para o que eu sei fazer. Porque é mais fácil, gente. Quando vem uma decepção com a gente, quando vem alguma situação que a gente não está ali no oba-oba, é mais fácil a gente voltar para aquilo que é comum para a gente, para aquilo que não nos custa, para aquilo que o nosso cérebro já está acostumado a fazer. É mais fácil dizer, não, eu não vou mais para a igreja, não. Não, eu não vou mais seguir a Cristo, não. Estavam perdidos, obrigada. Ou eles também estavam perdidos. Por que os outros discípulos também foram com Pedro? Será que eles foram porque eles sabiam que Pedro estava no momento que não estava legal e eles queriam estar com Pedro? Ou será que eles, de fato, também estavam sem perspectivas? Estavam também vivendo esse luto? Não sei, né? Depois aí cada um busca a revelação de Deus. Mas o fato é que eles estavam ali também com Pedro, saindo, vivendo a vida ordinária, fazendo aquilo que eles sabiam fazer, que era pescar. E aí, nesse cenário, Jesus chega. E Jesus, então, aparece lá, né? E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, mas não apanharam nada. E Jesus pergunta, tem peixe aí? Não, não tem. Estou fazendo aqui minha leitura. Nós lemos aqui, vocês viram, né? Queridos, sabe o que o Senhor me ensina nisso? O Senhor me ensina que pode ser, sabe, que a gente deixe a nossa vida extraordinária com Jesus para dizer assim, não, agora eu vou cuidar das minhas coisas. E eu vou voltar para a minha vida ordinária e eu vou voltar a pescar, porque é de lá que vem o meu sustento. É lá que eu preciso estar. Porque o mundo muitas vezes prega isso. Você fica na igreja perdendo tempo enquanto você devia estar trabalhando, né? Você fica só na igreja enquanto você devia estar vendo, era cuidando dos seus filhos, né? Como se tudo dependesse só da gente. Como se primeiro não fosse Ele que nos desse para que nós pudéssemos entregar.
né? E aí, Jesus vai e pergunta: então tá, então vocês vieram pescar, vocês estão atrás de peixe. Tem peixe? E eles respondem: não. Eu aprendo que, lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão, sabe, que dolorosamente você se sacrificar, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Jesus quer que a gente seja preguiçoso? De forma nenhuma. Jesus quer que a gente priorize o que é prioridade. Jesus quer que a gente coloque os pingos nos is, que nós entendamos que a dependência não é, que a independência, né, que nós pela nossa dependência não conseguimos dar conta, que nós podemos passar uma noite inteira como os discípulos passaram ali, que eles poderiam estar buscando o Senhor, mas eles decidiram voltar a pescar. Nós podemos passar a noite todinha ali, quando chegar de manhã ele vai perguntar: mas e aí, Marluz, cadê? Tu conseguiu o que tu queria? E eu vou dizer: não, Senhor. E aí Jesus fala assim: então faz o seguinte, minha filha, coloca a tua rede no lado direito, joga aí no lado direito. E aí os discípulos obedeceram, e quando eles jogaram, irmãos, era uma fartura de peixes. Porque a direção de Deus vale mais do que 1000 anos de trabalho, 1000 anos de independência sem Ele. Deus quer nos ensinar, e isso é para mim, irmãos, Deus ministra comigo, que a minha dependência precisa estar nele. Que eu preciso confiar que enquanto eu estou dormindo, se eu estou na direção dele, de manhã eu vou lançar a minha rede e a minha pesca vai ser maravilhosa. Porque não vai ser no meu mérito, mas vai ser no mérito dele. Como nós cantamos aqui, né? Que só a ele seja a glória. Amém? E aí Jesus então, os discípulos reconhecem Jesus, Pedro sai correndo, e aí eu fiquei me perguntando: gente do céu, o que acontece? De novo Pedro, aquele nosso amigo, né? De um jeito mais comunicativo, de um jeito mais expansivo, de um jeito mais impulsivo, nem espera o barco voltar. Ele simplesmente se joga nas águas, né? E aqui fala que ele estava nu, mas as traduções dizem que eles tinham uma cultura, né? Dentro da tradução, ou estudando, que na verdade poderia estar faltando uma peça, mas não necessariamente não era assim no literal, né? E ele nem coloca a túnica, digamos assim, e sai correndo atrás lá para encontrar Jesus. Mas eu fiquei pensando que nesse trânsito entre pular na água e encontrar Jesus, deve ter passado muita coisa na cabeça de Pedro. Tipo, ele pulou porque ele era impulsivo, mas depois ele falou: será que eu vou? Agora não dá mais tempo de voltar, né? Talvez ele tenha ali voltado àquela situação. Eu tenho algo a responder, a acertar. Como que vai ser essa minha conversa com Jesus? Que lá vem ali a correção. Enfim, o que pode ter passado? Porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Se ele chorou amargamente, gente, a negação dele em relação ao mestre provocou nele alguma coisa. O fato dele ter corrido para encontrar Jesus, para mim, fala muito mais da personalidade dele, do jeito dele, do que necessariamente porque ele tinha esquecido do que ele tinha feito. Mas fala muito mais de quem ele era, né? E ele então corre para chegar ali. E quando ele chega lá, o que diz a Bíblia? Que tinha brasas, né? Que tinha brasas e que tinha um peixe já ali. E eu vejo assim tanta a bondade de Deus, né? Porque olha só, Jesus o Senhor é o meu pastor, como diz Salmo 23, né? Nada me faltará. Jesus permitiu que eles vivessem uma pesca maravilhosa, mas Jesus também tinha algo para eles. E Jesus arruma um cenário para eles, para receber. Jesus prepara um ambiente de comunhão. Que ambiente de comunhão melhor, né, que existe do que um ambiente de comida, gente?
É algo maravilhoso, né? Eu amo esses ambientes, né? Eu amo esses momentos, quando a bispa fala, vai ter almoço, glória a Deus. Momento de comunhão, momento de estarmos juntos. E Jesus prepara, porque Jesus tinha algo para eles muito mais do que o peixe. Jesus tinha cura. Tem uma canção, né, que a gente canta que diz: a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Jesus tinha preparado uma mesa de cura, queridos, naquela manhã, naquela noite ali, né, para eles. E ali também, nesse texto, tem um intermédio de tempo, né, porque Jesus pela madrugada chega, mas o jantar é noite. Então, eu penso que todo esse momento de convívio, de comunhão aconteceu, mas aqui a referência desse diálogo aconteceu à noite. Então, Jesus também não chegou logo cobrando Pedro. Jesus estabeleceu primeiro uma conexão, uma comunhão, uma segurança, retomando ali a intimidade que tinha com eles, né? Fortalecendo o amor que tinha com eles. E aí agora nós vamos seguindo aqui, em nome de Jesus. Quem tá comigo diz amém. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Esse momento em que Jesus prepara esse cenário, em que os discípulos estavam ali. E isso me chama a atenção também. Porque Pedro poderia estar sozinho. Jesus poderia encontrar Pedro para uma restauração, ele estando sozinho. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus fez esse momento, preparou esse cenário, Pedro estando com os seus amigos, com os outros. E tem um princípio, não sei quem é do direito aí, né? Mas faz muito sentido para mim, que diz que agora é a frase, que é proporcional ao agravo, gente, como é que é? A reparação, né? A reparação do dano é proporcional ao agravo. É isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, Pedro negou Jesus. Possivelmente, ele falou para os discípulos, porque para estar escrito aqui na Bíblia, João escreveu, ele falou, ele reconheceu, ele expressou isso. Então, ele tinha sido humilde o suficiente para dizer assim, eu fiz uma coisa horrível, eu neguei o mestre, mesmo tendo dito que eu não iria negar. A diferença, queridos, entre o que Pedro fez, que foi muito triste, e o que Judas fez, que foi muito triste também, né, tem muito a ver como cada um deles reagiu. Porque Pedro, mesmo tendo feito algo que ele se decepcionou, ele teve humildade, ele reconheceu ali e ele se apoiou nas pessoas. Mas Judas não. Judas, ele se cobrou tanto diante da sua decepção e ele não considerou que Jesus, o amor de Deus por ele, que Jesus era maior que o agravo dele. E ele foi lá e se condenou, né? Mas eu vejo que nesse momento, Jesus preparando aquele contexto ali, em que as pessoas estariam também e poderiam ver a restauração, era uma forma de Jesus falar, eu vou te restaurar. E a tua restauração será pública, para que todos que ouviram do que você fez e da tua dor, também vejam e testemunhem a tua restauração e a tua alegria. E Deus faz assim, né? Por isso tem um louvor que a gente canta que há uma unção, né? E eu prefiro estar no meio da congregação. E no meio dessa comunhão, servir aos meu Deus e aos irmãos. Estar no meio da congregação, ser curado no meio da congregação, ser liberto, ser igreja no meio da congregação. Deus nos chama, queridos.
Deus tem o nosso devocional individual, mas Deus também tem uma ação para realizar na nossa vida no coletivo. Porque a transformação que Deus opera na minha vida, nesse lugar, não vai ser só para mim, mas vai abençoar quem precisa. Por isso que você não pode se esconder só na sua casa, né? Por isso que você não pode viver Jesus só na sua casa, mas ser igreja também. Porque estando na igreja, você abençoa a sua vida e abençoa também a vida daqueles que estão com você. Amém? Amém. Glória a Jesus. E aí tem o diálogo, né, queridos? Esse grande diálogo aí que Jesus faz com Pedro. Então, depois que eles jantaram, Jesus chega, né, a partir do versículo 15 e começa esse momento de diálogo, de confronto, de cura, né, ali com Pedro. E aí Jesus pergunta, essa pergunta, será que Pedro tinha noção que Jesus iria tratar ele diante de uma omissão, de uma traição que ele fez com Jesus? Com essa pergunta, irmãos, falando de amor. Olha como se Jesus é maravilhoso, olha como Jesus nos ensina. Naturalmente, nós poderíamos chegar assim, Marluce, como assim você me traiu? Eu não te falei? Eu não te disse que você ia me trair? Por que você fica atropelando as palavras? Por que você fica se comprometendo com aquilo que você não vai dar conta? Jesus poderia falar isso para ele, mas não. Olha o que Jesus pergunta para ele. Pedro, tu me amas? O que passaria na sua cabeça diante de uma situação dessa? Imagina uma pessoa que você ofendeu, que você decepcionou, que você, sabe, não merecia. E essa pessoa pergunta se você a ama. E aí Pedro responde, sim, Senhor. Eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Nessa hora, Pedro não tinha mais a menor dúvida da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Por isso que ele falou, tu sabes que eu te amo. Porque ele tinha vivido isso. Jesus tinha falado que ia acontecer, aconteceu, então não tenho dúvida nenhuma que o que Jesus fala, ele sabe de tudo. Então ele falou, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus pergunta de novo. E Jesus ainda pergunta, tu me amas na primeira vez, né? Mais do que estes? Jesus queria ali, queridos, não queria estabelecer uma comparação. Porque o padrão de Jesus nunca foi de comparar-nos em relação aos outros. Mas tensionar Pedro, levar Pedro a um nível de compromisso, levar Pedro a um nível de reflexão. Pedro, tu me amas? E aí Jesus responde também, né? Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, quando Jesus chama o nome dele e o nome do pai dele, Jesus está restaurando uma identidade. Eu te conheço, eu sei de onde tu veio, eu sei de onde eu te tirei, eu sei a tua paternidade, eu reconheço ela. E eu quero saber, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida das minhas ovelhas, faz a minha obra, né? E aí a terceira vez Jesus pergunta de novo. E ele fica triste porque de alguma forma ele percebe que ainda precisava, ainda faltava, né? Ainda tinha uma cura a ser realizada. E quando ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele queria, queridos, na mesma proporção do agravo, 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, levando ele a essa realidade. Eu sei que tu me amas. Eu quero que você lembre que você me ama. E o seu amor, o amor que você tem por mim, Pedro, eu vejo esse amor. E não é a sua falta, não é o seu erro que vai anular esse amor.
O apóstolo Paulo diz, né? Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Jesus reconhece, queridos, que na nossa natureza humana, nós vivemos em constante guerra espiritual. E mesmo muitas vezes nós, reconhecendo nosso amor por Jesus, não conseguimos vencer e transpor as batalhas em nosso corpo. Mas Jesus está nos dizendo, como disse para Pedro, que mesmo ele tendo falhado, Jesus sabe que nós o amamos. E o amor que nós temos por ele é a condição que ele precisa para que nós demos mais um passo, que é de servir a sua obra. Amém? Porque muitos de nós ficamos apenas no amor a Jesus, mas não servimos a sua obra. Esquecemos do chamado de Deus para nós. Colocamos barreiras nesse chamado. Colocamos um monte de dificuldade. Achamos que Jesus podia chamar qualquer pessoa, menos eu. Não, porque Jesus está ardendo aqui. Jesus está te falando no teu coração. E você começa, não, mas será que sou eu mesmo? Não, mas eu não. Eu falhei, eu vivo falhando. Não, eu não me relaciono muito bem com a minha mãe, não é perfeita. A minha vida não é perfeita. Deixa a minha vida ficar perfeita para eu ir para a igreja. Deixa a minha vida ficar perfeita para eu ir servir a Jesus, para poder eu ir evangelizar. Sabe quando sua vida vai ficar perfeita? Nunca. Não existe vida perfeita. Não existe cenário perfeito para fazer a obra de Deus, irmãos. Para receber Jesus. Existe uma vontade e confiança de que é sobre Ele, não é sobre nós. Se fosse sobre Ele, se fosse sobre nós, eu nem estaria aqui. É sobre Ele. Deus quer que nós venhamos quebrar essa nossa ideia de que está em nós o merecimento ou o gabarito para fazermos a obra dele. Quando estiver em nós, então Jesus não está. Porque a Bíblia diz que nós que estamos tendo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Queridos, quantas vezes a irmã Nilda, Deus usa muito a irmã Nilda para falar comigo, né, em uma área específica, e é a área que eu mais me sinto frágil na minha vida, a área que eu mais me sinto lá embaixo. E Deus sempre fala, para que a excelência do poder seja minha e não a sua. Eu te entreguei para você como vaso de barro esse poder, esse tesouro, para que você reconheça que não é você que vai fazer, mas sou eu que faço. Então hoje olha para a tua vida, olha as tuas dores, olha a tua fragilidade e usa isso para glorificar o nome do Senhor. Porque se Deus está te chamando, quem é você para dizer que você não vai fazer? E Jesus usa o cenário de dor, de incertezas de Pedro. De o que eu vou fazer? Não, mas eu sou muito impulsivo. Eu não sou capaz. Eu vivo metendo os pés pela mão para dizer, é você mesmo. É você mesmo que eu vou encher do meu espírito. E é você mesmo que vai liderar uma igreja. E é você mesmo que vai até morrer por mim. Porque Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Então é isso. Deus transforma um homem que negou ele por medo, em um homem ousado, que na primeira pregação, mais de 5.000 almas foram salvas. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Deus quer fazer conosco o sobrenatural. Deus quer nos tirar do ordinário, para nos levar ao extraordinário, onde só Ele é glorificado. A honra é toda dele, e nós somos apenas vasos de barro. Amém? Eu vou terminar e eu quero dizer, né, que a história de Pedro, queridos, nos ensina sobre o chamado de Jesus. E que esse chamado, ele não está apoiado nos nossos méritos, nas nossas habilidades. Ele pode até nos dar, ele nos dá. Ele derramou sobre a vida, né, da Carol, da Rebeca,
o dom, Ele dá. Mas ai delas se não entregarem para Ele, né, Carol? É do Senhor. Ele pode entregar na sua vida, nas suas mãos, o ministério. Ele dá, vem dEle. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Tudo é para Ele. E eu li esses dias, a minha amiga postou nos stories dela um texto escrito à mão, ela mesma escreveu à mão sobre o chamado de um devocional que ela faz. E aí eu pedi licença para ela e reescrevi ele também com as minhas palavras. E eu queria ler com vocês aqui, né? Que diz assim, eu fiz os acréscimos, as minhas adaptações. Mas a história de Pedro, ela nos ensina sobre o chamado de Jesus para nós como igreja. Jesus finaliza o diálogo com Pedro dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Foi tudo muito rápido, da cura à missão. E nos revela que Jesus não nos chama porque temos tudo resolvido dentro de nós. Eu já fiz toda a terapia, eu vou fazer esse ano toda a terapia, eu vou fazer 3 anos de teologia, aí daqui a 4 anos eu vou dizer assim, bispo, pode me colocar aí para participar de uma célula, para dirigir uma célula, né? Não é nesse sentido. Deus nos chama, queridos, quando estamos ainda inseguros, tentando entender as coisas. No meio de uma pescaria, como foi com Pedro, né? Ou no meio do trabalho, do fracasso, da dúvida, Ele nos chama e diz, siga-me. O chamado interrompe a nossa vida ordinária. E isso é muito forte. O chamado interrompe a nossa vida. O chamado, ele não foi feito fechando os ciclos, ele acontece no meio da vida acontecendo. A vida está acontecendo e o chamado de Deus aparece. E no meio da rotina, ele nos mostra que há algo além do que fazermos, né? O que sempre fazemos. Tem um propósito dele que nos levará a sair da zona de conforto ou da zona de sobrevivência. Nesse processo, se reduzirmos as nossas possibilidades apenas em nós mesmos, temos a tendência de resistir ao chamado, porque nos sentimos desqualificados, fracos, inconstantes, lembramos dos nossos fracassos, comparamos a nós mesmos com outros que parecem mais talentosos, mais confiantes, mais espirituais. Dizemos a nós mesmos que Deus deve ter escolhido outra pessoa. O chamado nos convoca a comparecer, permanecer fiel, servir aos outros, amar pessoas difíceis, escolher a integridade quando isso custa escolhas do dia a dia que fazemos quando ninguém está aplaudindo. Se você sente um impulso em direção a algo que te assusta, te desafia ou parece grande demais para você, você não está sozinho. Esse desconforto pode ser um sinal de alerta, pode ser o próprio chamado do Senhor. E o caminho de Jesus sempre foi assim. Ele nos chama não porque somos suficientes, mas porque Ele é. E Ele caminha conosco enquanto aprendemos o que esse chamado realmente significa. Amém? Amém. Glória a Deus. As meninas, gostaria de convidá-los para ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Jesus. Nós vamos adorar a Jesus. E foi falado também aqui sobre transformação. E a transformação, queridos, que você deseja na sua vida, que você espera, ou que a gente prega mesmo no reino de Deus, né? Fala lá, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação, ela não é uma transformação, digamos, que acontece de fora para dentro, mas ela precisa acontecer de dentro para fora, né? Hoje, em algum momento do louvor, o louvor trazia isso, que é quando nós nos voltamos para o Senhor que nós somos transformados. E eu lembrei daquele versículo que diz, né? Que nós nos aproximamos dele e somos transformados de glória em glória. Se você deseja uma transformação na sua vida, mais do que vir para a igreja, mais do que ouvir a palavra de Deus, mas você de fato quer uma transformação na sua vida, na sua forma de pensar. Fala, Jesus,
A Marlu está falando isso, mas eu não estou pensando assim, eu não consigo. Mas eu reconheço que isso é importante para mim. Me transforma. Entre no quarto, faz o seu momento com Deus. Faz o seu momento de se voltar para Deus. Queridos, que esse seja um primeiro passo para uma transformação que Jesus vai fazer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, vamos adorar Jesus.